Como ter fé para vencer os pecados? Aceite o sofrimento. A grande verdade é que para vencer o pecado você precisa literalmente sofrer. Você precisa literalmente passar por alguns perrengues para se santificar, abandonar o pecado e levar a sua cruz para, aos poucos, se aproximar de Deus. Agora, como sofrer para vencer o pecado? Esta é a pergunta que você pode estar se fazendo, já que não se trata de qualquer sofrimento. Não tem a ver com autoflagelação, como faziam os adoradores de Baal. Nem tem a ver com sofrer por consequências dos nossos erros ou por coisas naturais da vida, como a morte de um ente querido. Eu acredito que existem 3 etapas de sofrimento na vida de um cristão para vencer o pecado. A primeira tem a ver com passar vontade. A segunda etapa se trata do incômodo de ser diferente e não se calar por isso. A última etapa se trata do sofrimento físico e pena de morte. Vamos entender melhor cada uma delas, tendo como base a vida do profeta Daniel. Primeira etapa, passar vontade. Para vencer seus pecados, você precisa aprender a passar vontade e negar seus desejos, pois Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, em Lucas 9:23. Por isso a teologia da prosperidade é perigosa, porque geralmente atrai as pessoas que querem exatamente o contrário, que é realizar seus sonhos e desejos. A melhor forma de aprender a sofrer para vencer o pecado é através da experiência. Uma vez o pastor e missionário Paul Washer disse: há cristãos cheios de informações bíblicas e vazios de experiências com Deus. Essa é a nossa realidade. O fácil, que é ler a Bíblia e gostar de sermões, nós fazemos. O difícil, que tem a ver com viver o que se aprende, já é mais complicado. E parece que estamos nos contentando em ficar apenas com o que é fácil e insuficiente. Se optarmos por fazer o difícil, que é viver o que aprendemos, as coisas tendem a acontecer da seguinte forma. Primeiro você obedece a Deus nos mandamentos aparentemente mais fáceis e simples. E com o tempo, virão novas oportunidades maiores para obedecer, e já que você foi fiel em mandamentos fáceis, você terá mais força para obedecer nos mandamentos mais difíceis. Obediência atrai experiência, e experiências atraem mais obediência. A Bíblia é cheia de exemplos disso. Vejamos Daniel, por exemplo. No capítulo 1, Daniel, na primeira oportunidade de pecar, resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Além disso, Daniel se mostrou um homem muito esforçado, pois, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino, conforme está escrito em Daniel 1, verso 20. Ou seja, aqui Daniel vence qualquer preguiça e vontade de comer coisas atraentes para não pecar contra Deus. Isso lhe dá experiência para obedecer os outros mandamentos de Deus, como por exemplo, ao ser ameaçado de morte, no capítulo 2, ele busca a ajuda de Deus em oração e confia nele. No capítulo 4, Daniel revela ao rei Nabucodonosor que ele seria lançado entre os animais do campo, como forma de castigo se não se arrependesse dos seus pecados. Daniel fez isso mesmo sabendo que os reis daquele tempo facilmente matariam qualquer um que os incomodasse. Ele fez o mesmo com o rei Belsazar no capítulo 5. No capítulo 6, Daniel ignora a ameaça de que seria lançado na cova dos leões se não deixasse de orar e continua com sua vida de oração. Perceba que gradativamente as experiências que Daniel tinha com Deus vinham da sua obediência gradativa. Ele sempre estava se negando e procurando obedecer a Deus pouco a pouco. Se quiser saber como ter fé para vencer os pecados, aprenda a passar certas vontades, começando principalmente com as tentações menores, como as iguarias do rei. Caso Daniel não se negasse a comer iguarias, como iria se negar em se manter vivo quando estava sob ameaça de morte? Se você não consegue se negar a desejos tão pequenos, como vai negar os mais fortes, não é mesmo? Segunda etapa se trata do incômodo de ser diferente. A melhor forma de aprender a sofrer para vencer o pecado é acreditar no que disse Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Querendo ou não, isso tudo tem a ver com ter a fé verdadeira em Deus, e tem a ver com esquecer o mundo e focar na nossa salvação celestial, que você já entendeu que são coisas necessárias. Sendo assim, não se incomode de ser o diferentão da sua escola ou do seu trabalho. Como já foi dito, Daniel não temeu dizer ao rei que ele seria castigado se não deixasse seus pecados. Não se importe se os outros vão achar ruim que você sempre tem uma opinião diferente sobre certas coisas que você considera errado enquanto o mundo aplaude. O rei Nabucodonosor poderia matar Daniel se ele se ofendesse. A maioria das pessoas no máximo fará uma cara que não gostou do que falamos.
importa obedecermos a Deus. Eu mesmo, particularmente, já perdi amigos dessa forma. Mas, e daí, né? Se você fugir dessa etapa e se calar para que ninguém o incomode, isso pode estar mostrando que você não acredita que será feliz, segundo disse Jesus em seu sermão na montanha. Ele disse isso visando a felicidade da alma e não do corpo. Se deseja realmente vencer o pecado, você precisa focar nesse tipo de felicidade eterna, e não em felicidades passageiras que todo pecado te oferece. A terceira e última etapa se trata de sofrimento físico e pena de morte. A respeito dos heróis da fé, o autor escreveu aos Hebreus: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Muitos não sabem como ter fé para vencer os pecados, mas de alguma forma sabem que só terão esta fé de ser machucado fisicamente e arriscar a própria vida quando finalmente vencer seus pecados. O profeta Daniel passou por isso, conforme já foi dito no capítulo 6. Ele já possuía a certeza de que Deus era com ele, porque antes teve esta mesma certeza ao obedecer os mais simples mandamentos da sua lei. Por isso, essa é a terceira etapa. Precisamos de fé para vencer as tentações, para sermos diferentes e só então teremos a fé necessária para não negarmos a Cristo diante da morte, o que seria o nosso maior pecado. Quanto a isso, que não esqueçamos do que disse Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Quanto mais você passar por essas três etapas, mais a sua fé vai aumentar. E automaticamente, mais você terá forças para vencer qualquer pecado. O que achou do vídeo? Gerei valor? Te ajudei de alguma forma? Se sim, deixa seu like, se inscreve e compartilhe com seus amigos e irmãos da sua igreja. Eu vou deixar um link abaixo de um curso que tem ajudado várias pessoas a entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de uma maneira simples, fácil e sem precisar sair de casa e ainda com o professor disponível para tirar dúvidas. Se você adquirir esse material clicando neste link, você vai estar me ajudando a manter este canal e eu vou estar liberando para você os meus 2 bônus que vão abençoar a sua vida. O primeiro deles é um livro onde eu ensino o que fazer para nunca mais ficar um dia sem ler a Bíblia. E o outro é para você entender por que muitas das vezes a sua oração não é atendida. Eu garanto que esses 2 bônus vão abençoar muito a sua caminhada cristã. Um forte abraço e até mais.